aí, galerinha do Revisei, tudo certo? Chegou aqui agora para o nosso último vídeo de Revisei desse bimestre. E a gente ainda vai continuar dentro da genética, só que hoje a gente vai para um padrão um pouquinho diferente, que são as heranças sexuais. Então aqui a gente vai trabalhar diretamente com os cromossomos sexuais da nossa espécie. Como vocês já conhecem, os cromossomos sexuais da nossa espécie são X e Y. Por que eles são chamados de cromossomos sexuais? Porque justamente nesse par de cromossomo, que é o par de cromossomo sexual, vamos encontrar genes que vão determinar as características sexuais. Só para vocês terem uma relação aqui, nós temos 46 cromossomos num todo em cada célula. Só que esses cromossomos eles são organizados em pares, certo? Por que em pares? Porque como mostra aqui, um cromossomo vem do pai, e o outro cromossomo, o mesmo, que a gente chama de cromossomos homólogos, vem da mãe, carregando as mesmas características. E quando a gente separa os cromossomos, a gente separa em dois grupos. Os cromossomos autossômicos, que são aqueles que determinam as características que são comuns a ambos os sexos, como comprimento do cabelo, cor do olho, cor da pele, né? Tudo isso, altura, tudo isso está nos cromossomos chamados de autossômicos. E tudo que a gente trabalhou até agora em genética foi sobre genes que estavam nesses cromossomos. E o que me traz de informação esse padrão da genética? Quando a gente estuda a passagem de informação genética dos cromossomos autossômicos, a gente percebe que a distribuição ela é igual para ambos os sexos. Isso não vai acontecer aqui na herança sexual. E é por isso que ela se chama herança sexual, justamente porque vai acabar se distribuindo, né, diferente para os sexos, masculino e feminino. Então, só aqui mostrando. Ainda falando, né, um pouquinho ali do cariótipo, vale lembrar que dos 23 pares de cromossomos que a gente tem, 22 pares a gente chama de pares autossômicos. Só o último par, e a gente sempre representa como o último par do cariótipo, o cromossomo sexual, que para as mulheres funciona também de forma homóloga, já que ela tem 2x, e para o homem funciona como se fosse um par heterólogo, né? Ali é não homólogo de cromossomos, já que ele tem um x e um y. E como é que vai ser essa distribuição? Se a mulher ela apresenta 2x, e isso a gente está trabalhando aqui com o sexo biológico e sem nenhuma alteração genética, como as que vocês já viram lá no início do ano, né? As síndromes que aumentam ou diminuem o número de cromossomos. Estamos pegando aqui um modelo, né, genético que não tem nenhum tipo de alteração. Então aqui a gente tem uma mulher XX. O que ela pode doar para os filhos dela? O X, certo? Ela só tem X de cromossomo sexual para passar para sua prole. Então, ou ela vai passar um X ou ela vai passar o outro. Já o homem não. O homem ele tem um X e um Y. Então ele pode tanto passar o X quanto ele pode passar o Y. Então tem ali uma probabilidade de 50-50 para cada um dos cromossomos sexuais masculinos. E é isso que vai trazer, inclusive, o motivo de por que é o sexo masculino quem determina o sexo da nossa espécie. Porque como a mulher só pode doar o X, se ela se combinar com outro X que pode vir do homem, né, que tem 50% dele, vai formar ali uma prole do sexo feminino. Agora, se eu pego um outro X da mulher, que é só o que ela tem, e junto com o Y, que é o outro 50% que o homem pode doar, aí vem ali uma prole do sexo masculino. Então, quem determina o sexo na nossa espécie é o sexo masculino. Só para vocês entenderem um pouquinho dessa distribuição. E aí, quando a gente fala desses cromossomos sexuais, o X e o Y, eles vão ter uma região que a gente chama de região homóloga, que está aqui nas extremidades, vocês estão vendo aqui do ladinho, né, os dois cromossomos, o maior o X, o menor o Y, e eles têm uma extremidade, que a extremidade tem a mesma cor, que é um roxo, né, um lilás que tem ali. Essa região, por ela ser igual nos dois, no X e no Y, a gente chama de região homóloga, mas lá no X tem uma parte grandona laranja e no Y tem uma parte grandona rosa, que a gente chama de região não homóloga ou região heteróloga dos cromossomos sexuais. Isso significa que os genes que são encontrados nessas regiões que têm cores diferentes, eu só vou encontrar no X
ou eu só vou encontrar no Y. E são esses genes da região heteróloga ou não homóloga dos cromossomos sexuais quem vai determinar o sexo, quem vai ter não só o sexo também, mas as características sexuais do indivíduo, né, que vem desse casal. E quando a gente trabalha com heranças sexuais, são 3 tipos que a gente vai estudar. A herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. Se eu falo que uma herança é influenciada pelo sexo, significa que o gene responsável por essa característica, ele não está no cromossomo sexual. Porém, o sexo do indivíduo influencia naquela característica. Se eu falo que uma herança é restrita ao sexo, qual é o cromossomo sexual que está restrito a apenas um sexo? O X está nos 2. Mulher XX, homem XY. Então o X não é restrito, o Y não é. Porque só vai apresentar o cromossomo Y indivíduos do sexo masculino. E quando a gente fala de herança ligada ao sexo, ela está ligada ao cromossomo que aparece nos 2 sexos, ou seja, o cromossomo X. A herança ligada ao sexo, ela pode ser recessiva, que é o que a gente vai focar, que é o que é mais relevante hoje pra gente, mas ela também pode ser dominante. E existem alguns padrões. Por exemplo, quando uma característica é ligada ao sexo, ou seja, essa característica está no cromossomo X e ela é recessiva, há uma maior chance de indivíduos do sexo masculino portarem essa característica. Por quê? Imaginem aqui comigo, o homem tem um X só, a mulher tem 2, certo? Se eu estou falando de uma característica recessiva, vocês aprenderam na primeira e na segunda lei de Mendel que para uma característica recessiva ser expressa, ela tem que estar em dupla dose. Mas nesse caso, para o homem não vai precisar, porque ele não tem como ter uma dupla dose se ele só tem um X. Então, se esse homem só tem um X e ele recebe o alelo recessivo, ele já vai expressar a característica. A mulher não. Como ela tem os 2X, se ela tiver só um recessivo, não vai expressar. Ela precisa ter os 2 recessivos. Por isso, há uma maior chance de indivíduos masculinos apresentarem essa característica, porque eles vão se apresentar em hemizigose, com a metade só. Enquanto a gente aprendeu que uma característica recessiva se apresenta em homozigose apenas. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, e assim por diante. Agora, para homem aqui, não precisa. Ele só tem um, ele só tem metade, né, dos alelos. Agora, quando eu falo de uma herança ligada ao X dominante, é muito mais fácil mulher. Por quê? Porque ela vai receber o X dominante do pai e ela tem mais 2X para receber da mulher, né, da mãe, né, desse casal. Então, essa é a diferença. O nosso foco aqui é na herança ligada ao sexo recessiva. Aqui traz uma maior chance para indivíduos do sexo masculino serem portadores. Tem 3 casos que sempre aparecem em vestibular e Enem e afins. Daltonismo, hemofilia e a distrofia muscular. Daltonismo é problema visual. Hemofilia é problema de coagulação sanguínea. E a distrofia são problemas musculares. Eu vou usar um exemplo, o daltonismo, né, como vocês estão... a hemofilia, como está aqui, mas serve exatamente igual para daltonismo e para distrofia. Vocês só vão mudar a letra. E a letra também vocês podem usar as que vocês quiserem. Mas há um detalhe. Para fazer os cruzamentos de herança sexual, vocês precisam deixar expressos os cromossomos sexuais. O cromossomo X e o Y, eles precisam aparecer no cruzamento. Senão vai dar errado. Ok? Bora lá então. Aqui no quadrinho do lado. Mulher normal. Ela não pode apresentar nenhum alelo recessivo. Então ela é XH para hemofilia. Mas uma mulher pode ser normal e portadora quando ela tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Lembrando que para ela ser afetada, por ela ter os 2X, ela precisa ter os 2 alelos recessivos. Então, se ela for XH, aí sim ela vai ser afetada pela hemofilia. Vai ter problema de coagulação, pode ter uma hemorragia até a óbito. Já no homem, olha como é diferente. As mulheres podem apresentar 2 fenótipos, que é o fenótipo normal ou afetado, mais 3 genótipos. Homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo.
Homem só vai apresentar 2 fenótipos e 2 genótipos. Ou ele vai ser normal, ou ele vai ser afetado. Ou ele carrega um Hzão, ou ele carrega um Hzinho, porque ele só tem um X. Vamos fazer um exercício? E lembrem, serve para daltonismo, serve para distrofia muscular. Então vamos lá. A hemofilia é condicionada por um gene alelo recessivo ligado ao sexo, no cromossomo X, e traz problemas na coagulação sanguínea. Um casal normal teve um filho que foi diagnosticado com hemofilia. Qual é a probabilidade de esse casal vir a ter outro filho menino hemofílico? Represente o cruzamento, por partes. Se o casal é normal, então tem ali o homem normal, XHzão, Y. Se ele for XHzinho, Y, ele vai ser afetado. A mulher, ela é normal, mas eles tiveram um filho. E esse filho veio hemofílico. Se ela é normal, ela tem o Hzão. E o Hzinho que tornou esse filho hemofílico tem que ter vindo de alguém. Veio de quem? Da mãe. Beleza? Vamos botar aí numa tabela então, para vocês entenderem. Tenho ali, ó, vamos distribuir os alelos possíveis do pai aqui e os alelos possíveis da mãe. Vamos segregar, vamos separar igual a gente vem fazendo até agora. Se a gente for cruzar, primeiro cruzamento, X com X, mulher, Hzão com Hzão, normal. Segundo cruzamento, X com X, mulher, XHzão, XHzinho, normal, mas portadora. Agora, X com Y, menino. XHzão, Y, menino normal. E, por fim, XY, menino, mas vem o XHzinho com Y. Então, aqui vai vir um menino afetado. Então, a chance de esse casal ter um outro filho menino e afetado é 25%, ou 1/4. Falamos aí, né, das heranças ligadas ao sexo. Conversei com vocês, citei ali a herança ligada ao sexo dominante, que é mais provável mulheres terem, já que o pai passa diretamente o alelo dominante, então a filha já vai ser afetada. Aqui a gente fala da herança restrita ao sexo. Como eu já tinha mencionado, é restrita ao sexo porque está num cromossomo que só tem em um dos dois sexos, que é o cromossomo Y. E aqui vão ter as heranças holândricas, né, as características secundárias masculinas, o aumento, né, da produção de testosterona, o crescimento de pelos e barbas, características secundárias, né, sexuais. Não necessariamente só o desenvolvimento das gônadas e do aparelho genital masculino. Normalmente aqui o fenótipo ele é dominante e tem uma característica muito importante. Sempre que um pai for afetado por uma característica restrita ao sexo, ou seja, quando o Y dele estiver modificado, todos os filhos, os netos, os bisnetos, tataraneto vão ter. Por quê? Porque o Y é um cromossomo que tem uma transmissão direta de pai para filho do sexo masculino. Sabendo disso, nunca uma mulher vai ser afetada. Por quê? Porque o pai passa o X para a filha do sexo feminino. Então ele só passa o Y afetado para os filhos do sexo masculino. Então é uma transmissão direta e vai passando de geração para geração. Porque vamos pensar aqui, eu tenho o Y modificado. O que eu vou passar para o meu filho? O Y. Então ele vai ser XY. Aí ele vai ter um filho. O que ele vai passar para o filho dele? O Y. E assim vai passando. Esse Y vai passando geração por geração. E chegamos aqui no nosso último padrão, que é a herança influenciada pelo sexo. Como eu tinha falado lá no começo, o gene para essas características não estão nem no cromossomo X e nem no Y. Só que o cromossomo X e o Y, que são os cromossomos sexuais, eles vão influenciar em outros cromossomos. Por isso que vem esse nome, influenciada pelo sexo. O sexo do indivíduo influencia em outros cromossomos que são os autossômicos. E aqui, claro que a gente traz a calvície, né, para falar dessa característica, porque ela se comporta diferente para o sexo masculino e para o sexo feminino, porque daí vai estar influenciando. Por exemplo, ela é uma característica dominante. Mas para os homens, basta ter um alelo dominante. Se ele for Czão, Czão, ou se ele for Czão, Czinho, ele vai ser calvo. Mas ele não vai ser calvo se ele apresentar Czinho, Czinho, os alelos recessivos. Para a mulher é muito mais difícil a calvície ou a alopécia, né, que aparecer.
Porque para uma mulher ser calva, ela tem que apresentar os 2 alelos dominantes em dose dupla, ou seja, Czão-Czão. Se ela for heterozigota, Czão-Czinho, ou homozigota recessiva, Czinho-Czinho, ela não vai ser calva, como eu, certo? Então aqui, resumi um pouquinho aí para vocês das heranças sexuais e a gente se vê aí nos videoaulas, né, nos revisaís do próximo bimestre, que continua com genética, inclusive. Um abraço aí para vocês, ótimas provas, né, de AB2 que logo vem aí.